Na paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres estéreis na Bíblia. No decorrer da história bíblica, há 10 situações em que as mulheres eram estéreis e por intervenção divina, elas tiveram filhos e esses filhos foram os patriarcas, sacerdotes, profetas e reis. Temos que entender que a nossa impossibilidade de ter êxito em qualquer área da nossa vida, se buscarmos a Deus e perseverarmos, Ele realizará as nossas petições, sabendo que a impossibilidade nossa é a oficina favorita de Deus. Então veja bem, essas pessoas que eram estéreis, essas mulheres que eram estéreis, mesmo os maridos oravam para Deus, buscavam a Deus, as mulheres também buscavam a Deus, como Ana, Então veja bem que nada é impossível para Deus, mas nós que tornamos as coisas impossíveis para nós, achando que Deus não vai fazer nada por nós, porque nós não buscamos na Bíblia, nós não buscamos a palavra, não buscamos a Deus, e muito menos ainda lemos a Bíblia para poder saber quais situações que nós podemos resolver através da oração, Então nós vamos falar sobre as 10 situações. A primeira, Sara, esposa de Abrão, que não podia ter filhos, quando ela ainda era Saraí, Ainda antes de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão. Mas você veja que ela já tinha mais ou menos 90 anos quando Deus abriu a madre dela, Porque ela ainda acabou dando uma serva Agar para Abrão, ainda acabou tendo mais confusão ainda, Então vamos lá. O Gênesis 11, 28 diz assim: E morreu Arã, estando seu pai, Tera, ainda vivo, na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. No 11, 29, parte A. E tomaram Abrão a Naor, mulher para si, e o nome da mulher de Abraão era Saraí. Então não se tem mais ou menos qual a idade que ele casou com Saraí, Mas nós temos que aqui no versículo 30 diz assim: Saraí foi estéril e não teve filhos. Ela só teve filhos na idade de 90 anos. Veja, então, quando Deus ainda deu para ela, apareceu ali no carvalho de Manre, ali naquela situação, os 3 anjos vieram ali e ali determinaram que ela ia ter filho. Diz assim em Gênesis 21, 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. No 2. E concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abrão, já era Abraão, o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe deu, de Isaque. Então foi Deus que falou para ele, que o nome dele seria Isaque. Então você veja que passou aí muitos anos, Abraão tinha 75 anos quando saiu, tinha 75, já tinha passado os 80, já tinha passado os 90, Então quase chegando a 100 anos, Aí quando foi que Deus abriu a madre da sua esposa, E Sara já tinha 90 anos. Vamos falar de Rebeca, A mulher de Isaque. Rebeca era a mulher de Isaque e também era estéril, onde Isaque orou instantemente por 20 anos para alcançar a bênção. Veja bem, você tem condição de orar por 20 anos para receber uma bênção? Isaac ficou ali instantemente, quer dizer, ele não parava de orar. Quando lembrava, ele continuava orando. Aqui diz em Gênesis 25, 20, diz assim: E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. No 21, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vamos lá no 26. E depois que saiu seu irmão agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú,
porque se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou, né, seu filho, né, quando Rebeca gerou o filho, né? Então veja que ele levou 20 anos da vida dele orando, né, para poder receber a bênção. Mas será que as pessoas conseguem fazer isso? As pessoas hoje em dia querem a bênção instantânea, né? Já quer ir para a igreja e já quer receber a bênção, mas não é assim, depende, você tem que orar muito, você tem que determinar para poder receber a bênção, porque Deus ouve, mas Deus quer saber se você vai ser fiel com Ele, né? Vamos lá, as mulheres de Abimeleque. Abraão decidiu omitir, né, o casamento dele, quando era já Sara, aliás, ao rei Abimeleque. E aí, né, ele disse que era sua irmã, mas Abimeleque acabou vendo que todas as suas mulheres, né, as suas servas e a sua mulher havia ficado estéril. E aí ele foi falar com Abrão, né? Abrão, por que você fez isso comigo, né? Por que você não falou a verdade? Lá em Gênesis 20, no versículo 17, diz assim: e orou Abrão a Deus, e Sarai deu a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tivessem filhos, né? Mas não aconteceu nada, né? Porque o Senhor havia fechado totalmente a madre de todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, aliás, mulher de Abrão. Então veja bem que Deus fechou a madre aí por causa de Abrão, né? Porque senão, se ele tocasse em Sara, ia acabar com a promessa de Deus, né? Que Deus falou que ia dar um filho a ele, né? Então você vê que ia acabar com aquilo que Deus tinha programado para ele, né? Raquel também, né? Já filha de Jacó, já casada com Jacó. Também era estéril, sua inveja, e tinha inveja da sua irmã da Leia, né? Ou Lia, né? Como alguns falam. Por ela ter filhos, e ela nenhum. A dor dela era tanta quando ela dizia a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Então veja bem, ela ficou ali, sua irmã já estava aí com 6 filhos, né? E mais uma filha. A escrava ainda, ela deu escravo ainda para Jacó, ela teve 2 filhos. E Zilpa, também escrava de Leia, também teve 2 filhos. Você vê que já tinha passado muitos anos e nada. E ela só reclamando e falando para Jacó: Jacó, se você não me der filho, eu vou morrer. Então, veja bem, as pessoas não têm paciência com as coisas de Deus, né? Aqui é como o cristão hoje, né? Raquel é como o cristão hoje, quer as coisas imediatas. E a coisa não acontece, aí fica arrumando desculpa, fica acusando e até falando que Deus não está no controle, né? No Gênesis 30, 22 diz assim: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. No 23, e ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus na minha vergonha. Então veja bem, aí ela teve José, né? Porque ela ficou orando. Aí quando ela se conscientizou, porque já tinha passado muitos anos, aí ela via que Jacó era temente, via que Leia também era temente a Deus, então ela começou a orar. Provavelmente isso, né? Porque Deus, para se lembrar de nós, é quando nós oramos para Ele. Deus não se lembra de nós se nós não fazemos nada, né? Então veja bem que Deus aqui falou que viu ela, né? Se lembrou dela. Então se lembrou das orações. Como também com Ana, né? Mais a quinta agora, a quinta pessoa, né? A quinta situação de mulheres que eram estéreis, né? Ana era mulher de Elcana, né? E Elcana tinha 2 mulheres, a Ana e a Penina. Então você veja que ela tinha inveja da Penina, porque a Penina já tinha filhos e ela nada de ter filho, né? Aí diz aqui em 1 Samuel 1:2, diz assim: este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Por causa de Ana não ter filhos, ela entrou em depressão.
Veja bem, ela não comia mais, ela só ficava ali quieta, não queria saber de mais nada, não comia, não queria beber, não queria fazer mais nada. Então ela entrou em depressão, como hoje as pessoas entram em depressão, né, por não buscar a Deus, né? As pessoas se caem numa situação difícil e ela não vai buscar a Deus, fica ali depressiva. Oh meu Deus, hoje eu tô meio engasgando, né? Depressiva, né? Mas Deus, Ele, quando a gente ora para Ele, você vê que aí Ana, né, começou a orar. Quando a Eucana deu uma prensa nela, falou: Ana, eu não sou melhor do que os 10 filhos que eu tenho? Não sou melhor para você do que os 10 filhos? Então veja bem, aí ela caiu em si, aí começou a orar, e Deus atendeu, né, a sua oração. Então depois você dá uma lidinha aqui em 1 Samuel do capítulo 1, do versículo 3 até o 19, tá? No versículo 20 diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque fazia ela, né, dizia ela que tinha pedido ao Senhor. Então veja bem que ela pediu ao Senhor, né? Então ela pediu e falou assim: se eu tiver um filho, né, varão, eu vou levar ele para ser, né, para o templo, para o Senhor. Então ela tinha determinado isso, e quando ele desmamou, ela foi e levou, e hoje nós sabemos, né, que Samuel foi um grande profeta na época, né, que ungiu os reis, né, ungiu Saul e ungiu Davi também, né? Então veja bem que, olha o que acontece quando a gente ora, quando a gente pede para Deus e faz a petição certa. Ela fez a coisa certa, porque muitos não fariam isso, pedia para Deus, tirava, aí nascia a criança e nem lembrava mais da promessa. É como nós, às vezes, fazemos promessas a Deus e depois esquecemos. E aí Deus não tem como agir na nossa vida, não? Vamos ver a sexta situação. A mãe de Sansão também era estéril, e o anjo do Senhor apareceu a ela e disse-lhe que ela iria conceber um filho. Então veja bem, ela queria ter um filho, mas não conseguia, né? Mas Deus tinha um propósito com Sansão, não? Deus tinha um propósito no filho dela, porque nós já temos um propósito. Antes de nós nascermos, Deus já quer nós para fazer alguma coisa para Ele, né? Mas às vezes a gente não passa o tempo e não faz nada. Aí a gente perde a oportunidade de que Deus tinha para nós fazermos uma obra grande para Ele, né? Então lá em Juízes 13:2 diz assim: havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. No 3, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca concebido, porém, filhos. Guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem comerá coisas imundas, porque aí sim, né? Aí você vai ter um filho. Depois você lê aí até do 4 ao 23, e no 24 assim: depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Então veja bem, né? E aí demorou um pouquinho também, e ela teve, porque Deus falou para ela não comer nada nem bebida forte e nem coisa imunda, porque naquela época era costume as pessoas fazerem isso, né? Então Deus determinou algo para ela, e ela obedeceu. Será que nós somos obedientes igual, né, a mãe de Sansão? Será que Deus fala para a gente não fazer? Será que a gente faz? Não faz? É meio complicado, né? Mical, né? Mical não era estéril, mas se tornou estéril porque ela afrontava Davi. E Deus não se agradou disso, né? E disse que ela não teria filhos até o final da vida, né? Mical era filha de Saul, e Saul deu para Davi por intenção, né? Depois de poder matar ele, que ele já tinha
ideia, já estava sabendo que Deus ia pôr ele como rei. Então ele já armou uma situação para poder prender Davi perto com ele, né? Junto a ele. Porque Mical gostava de Davi. Mical amava. Então ele já aproveitou o útil e o agradável e resolveu os dois problemas, né? Depois você dá uma lidinha lá em 1 Samuel 18, do 20 ao 30. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23, diz assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o fim da sua vida. Então veja bem, ela não era estéril, mas Deus tornou ela estéril, né? Ela não teve filhos. Agora vamos falar de Salomão. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Só a mulher principal dele, que teve filhos, né? Que era Naamá, e uma concubina que Deus tinha dado, né, para Davi, e Davi deu para Salomão, né? Abissaque, né? Então, você vê que das outras mulheres, Deus não deixou ele ter filhos, né? Deus fechou a mágoa. Você vê, com 700 mulheres e 300 concubinas, devia ser uma loucura lá no palácio, né? Devia ser uma coisa que não era fácil não, né? 1 Reis 11:3 diz assim: E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o seu coração. Então veja bem que elas enganaram, né? Fizeram Salomão fazer os deuses, né, pagões para elas, né? E Salomão pagou o preço, né? Depois só na velhice que ele se arrependeu quando ele escreveu Eclesiastes, né? Que falou que tudo é vaidade, né? Mas mesmo assim, né? A primeira mulher de Salomão foi Naamá, que teve o filho com Salomão e se chamou de Roboão, né? E depois ele foi o herdeiro, né, do reino de Salomão. Mas Salomão também teve duas filhas com a concubina que Davi tinha dado para ela, né? E ela também ela acabou morrendo, né? E o nome das filhas delas era Tafate e Basemate. Então veja bem que, né, Abissaque acabou morrendo. Então você vê que a situação ali, né, que Deus fechou a madre de todas as outras mulheres, né? Praticamente 999 concubinas e, né, as princesas e as concubinas, né? Que foram 1000 mulheres. Não era fácil lá no palácio aguentar 1000 mulheres, né? Todas elas queriam ficar com Salomão, né? Era complicado. Todas elas queriam ter filhos com Salomão, mas Deus não deixou. A Sunamita também na Bíblia não fala que era estéril, mas ela também não tinha filho porque era casada com um homem velho. E Eliseu, o profeta que passava por ali, né, em tempos determinados, ela resolveu fazer uma cabana ali para ele descansar, para ele comer, né? Então Eliseu, sempre que ia para Siquém, ele passava por ali e aquela mulher que era rica, né, dava pão, dava de comer para ele, mas ela não tinha filhos, né? E aí que aconteceu? Eliseu foi lá, ele foi lá e falou para ele assim, falou para o Geazi, falou: olha, ela não tem filho, o que nós vamos poder dar para ela? Aí ele falou: não, vamos dar um filho para ela, né? Mas ela não pediu. No final, o filho acabou morrendo, né? E tem aquela situação que depois ele foi ressuscitado, né? Depois você lê lá em 1 Reis do 4, o capítulo 4, né? Do versículo 1 até o 13. No 2 Reis 4, 14 diz assim: então disse ela: que se há de fazer? Disse ele: o que se há de fazer? Pois por ela. E Geazi disse: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. No 4:17, concebeu a mulher e deu à luz a um filho no qual tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então veja bem que aí tem toda aquela situação. Se você quiser dar uma lidinha, lê o texto todo, né, o capítulo todo, para você entender. Tá bom? Porque é muita coisa para se falar e não vai ficar muito longo, né, o vídeo.
A última, Isabel também era estéril, né? Que era a prima de Maria, né? E ela também era estéril, né? E ela quando o seu marido também, além dela ser estéril, seu marido também era estéril. Veja bem que era complicado as coisas ali, né? E já tinha uma idade avançada. E ambos, né, receberam, né, o anjo do Senhor e falou para eles que ele ia ter um filho. Imagina a situação que ele ficou, né? E ainda falou que o nome dele seria João, que foi depois João Batista, né? Porque Deus tinha um propósito com Isabel e Zacarias para ter esse filho, que o João Batista era o que ia anunciar, né, a vinda do Senhor Jesus, anunciar o reino de Deus, né, como foi declarado lá em Isaías, né? Então veja bem que Deus, quando tem um propósito do nosso, mas nós temos que orar, né? Porque você vê que ali os dois oravam para Deus, porque Zacarias era o sacerdote de Deus ainda, né? Então veja que a oração faz a diferença. Nós que não oramos, não buscamos, as coisas não acontecem às vezes na nossa vida. Vamos lá, a última descrição, né, de mulheres grávidas, de mulheres estéreis, elas acabaram ficando grávidas, né? Lucas 1:7, capítulo 1, versículo 7. E não tinha filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Mas o anjo do Senhor lhe disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, terá à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, que depois acabou sendo João Batista, né? Está lá em Lucas 1, capítulo 1, versículo 16, e converterá muitos, né, dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Então veja bem, depois você dá uma lidinha no texto todo, lá em Lucas 1, do 5 ao 25. Tá? Então veja bem que ele tinha um propósito, né? Ele ia converter muitos do povo de Israel ao Senhor. Então Deus tem um propósito na vida de todos nós, mas nós que temos que buscar, né? Deus não vai dar assim, sem saber, sem você buscar, porque Ele quer que nós sejamos temente a Ele, mas às vezes nós vivemos com a vida dissoluta, né? Pensando nas coisas materiais e esquecemos das espirituais. Em toda área da sua vida, que você é estéril, pode ser não só a esterilidade de ter filhos, mas pode você ter problemas na sua vida, você ser estéril em alguma situação, né? Mas quando você busca para Deus, isso acaba de sua esterilidade na família, né? No lar, né? A sua esterilidade no trabalho, né? Nas suas finanças. Não, tem muitas situações que às vezes nós somos estéreis, né? Que nós não temos nada nada a fazer, nada a oferecer. Mas quando oramos para Deus, Deus abre as portas para nós. E é isso que é o significado, né, dessa esterilidade que está falando aqui, que Deus abriu as portas para todas essas mulheres, né, que eram estéreis. E Deus fechou também para aquelas que ele também não gostava, que não é que ele não gostava de Deus, não é que Deus não gosta, é que Deus não gosta do pecado, isso sim. Como aquelas mulheres de Salomão eram tudo pecadores, Deus não abria a madre, porque senão ia ter uma confusão. Imagina a confusão que ia ter se uma boa parte daquelas mulheres tivessem filhos. Ia ser complicado, né? Então Deus não abriu porque elas eram estéreis, Deus só abriu a madre daquelas que realmente iriam ser, né, iam dar origem às pessoas que ia fazer o reinado, né? Que ia obter o reinado, ou seu sucessor de Salomão, né? Como as mulheres também, as duas meninas também tiveram, né, seus príncipes também, né? Casaram, tiveram filhos, então foram abençoadas. E nós também temos que ser abençoados quando nós fazemos as coisas corretas, as coisas para Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Não esqueça que você de se inscrever, você que não é inscrito, compartilhe com seus amigos, que ainda vai ter muito mais coisas que nós vamos revelar ainda na palavra. Porque enquanto eu estiver aqui, vivo, eu vou falar das coisas de Deus. Mas espero depois ter alguém
continue fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. Então, irmãos, você se preocupe mais com as coisas de Deus e esquece seus problemas, porque Deus vai resolver seus problemas. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.